fonte da riqueza e da sabedoria e conhecimento de Deus. Quão insondáveis seus juízos, inescrutáveis seus caminhos. Quem entendeu a mente do nosso Senhor? Quem primeiro deu a Ele, depois recebeu, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Glórias serão dadas, pois a Ele eternamente. Amém. Glórias serão dadas, pois a Ele eternamente. Amém. Glórias serão dadas, pois a Ele eternamente. Amém. Graça e paz, irmãos. Abençoado momento a todos. Glórias sejam dadas ao nosso Deus, agora, na caminhada dos dias e pelos séculos dos séculos. Eu vos convido a lermos a palavra do nosso Deus na segunda carta que o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios, capítulo 2, do verso 5 ao verso de número 11. As Escrituras dizem assim: mas se alguém causou tristeza, não causou tristeza a mim, senão em parte, para eu não sobrecarregar a todos vós. Suficiente para tal homem é esta punição, a qual foi infligida por muitos. Assim que, ao contrário, vós deveis antes perdoar-lhe e confortá-lo, para que talvez o tal não seja consumido por excessiva tristeza. Por isso vos rogo que confirmeis o vosso amor para com ele. E para esse fim, também vos escrevi para saber de vós, por esta prova, se sois obedientes em todas as coisas. A quem perdoardes alguma coisa, eu também perdoo. Porque se eu perdoei alguma coisa, a quem perdoei, por causa de vós o perdoei na presença de Cristo, para que Satanás não obtenha vantagem sobre nós, porque não ignoramos os seus objetivos. Amém. Vamos orar. Nosso Deus, a Tua palavra nos direciona em direção à Tua vontade. Nos direciona pessoalmente na caminhada que temos, Senhor, na nossa vivência do dia a dia, na relação com o Senhor, com outras pessoas e na relação comunitária também, como Teu povo e família da fé, que faz parte de uma comunidade, Senhor, e que é parte da comunidade dos santos. Obrigado, Senhor, pela direção, pela bênção cuidadosa que o Senhor tem dispensado sobre nós. E pedimos que o Senhor nos ilumine. Mais uma vez é isso o nosso pedido, para que tenhamos compreensão da Tua palavra, tenhamos compreensão da Tua verdade. Oramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós já voltamos para meditar na palavra do Senhor, no texto que nós acabamos de ler. Santo, 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 Deus onipotente, louvam nossas vozes, Teu nome com fervor. Santo, 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 justo e compassivo, Deus triunfante,
Santo, Santo, nós os pecadores não podemos ver tua glória sem temor. Tu somente és santo, só tu és perfeito, Deus soberano, imenso em teu amor. Santo, 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 todos os remidos, juntos com os anjos, proclamam teu louvor. Antes de formar-se o firmamente a terra, eras e sempre és e has de ser, Senhor. Santo, 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 Deus onipotente, tuas obras louvam teu nome com fervor. Santo, 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 justo e compassivo, Deus soberano, excelso Criador. Amém. Um dos assuntos mais difíceis que encontramos no relacionamento dentro da nossa sociedade é a questão da disciplina. A disciplina está presente em todas as áreas. Ela está presente na vida familiar, ela está presente na vida escolar, na vida acadêmica, ela está presente na vida profissional, ela está presente no trânsito, ela está presente em todo lugar. E não é diferente quando nós nos referimos à família da fé, à comunidade cristã. Como há normas, como há valores, como há regras, tudo isto vai envolver uma relação de fazer, não fazer, cumprir, não cumprir, aceitar ou não aceitar. Quando, meus irmãos, olhamos para o tempo que estamos vivendo hoje, nosso período, o chamado período pós-moderno, ou algum outro nome que já esteja se dando a esse período que nós estamos vivendo, até mesmo muitos têm dito num período de transição da pós-modernidade para um outro momento, nós vemos que a relatividade ela tem sido a palavra de ordem. Tudo é relativo. E tudo é relativo dentro da verdade absoluta da pessoa. Então, se é dessa forma, não há verdade absoluta, há uma verdade pessoal. E dentro dessa verdade pessoal, que muitos consideram absoluta para si, mesmo quando ela sofra transformação, nós observamos que o pessoal, o individual é o que conta, aquilo que é bom para mim, aquilo que eu entendo ser correto, aquilo que eu entendo ser válido. E desta forma, o que eu entendo ser correto pode ser diferente daquilo que outro entende ser correto. Então, não há um correto que seja absoluto para todos. Há o correto que é o absoluto pessoal, individual e particular. Quando nós falamos, meus irmãos, em verdade, olhando para as Escrituras, nós entendemos que verdade ela só tem uma. E uma única verdade centralizada no que Deus nos apresentou e no que Deus nos revelou. E nós, olhando para a vivência
da comunidade da fé dentro das Escrituras, então nós entendemos, meus irmãos, que a verdade de Deus ela é absoluta, né? E é uma frase que representa bem isso. Se existe alguma verdade em todo o universo, essa verdade é a verdade de Deus. Não como uma dúvida, mas como uma afirmação. Todo o universo ele apresenta a verdade. E se há verdade, então, em todo o universo, essa verdade ela não pode ter tido origem em outro ponto que não fosse o próprio ser de Deus. Nas ciências exatas, na biologia e em todas as outras áreas. E, meus irmãos, no que diz respeito à vida dentro da comunidade da fé, a verdade que há é o que nós encontramos registrado dentro da palavra de Deus. E quando nós entendemos, caminhamos em direção contrária a ela, nós, irmãos, transgredimos a vontade de Deus. E toda transgressão da vontade de Deus, as Escrituras chamam de pecado. Quando o pecado se faz presente na vida da comunidade, irmãos, a relação disciplinar, ela precisa se fazer presente. Isso se fazer presente para que a pessoa abra os seus olhos para o caminho que está trilhando, entendendo que esse não é um bom caminho para se trilhar, e volte para o caminho que deveria trilhar, que trilhava anteriormente, ou que então precisa passar a trilhar. Infelizmente, dentro da nossa sociedade, do pensamento humano, disciplina tem sido entendido como castigo. Disciplina tem sido entendido como um ato de causar a uma pessoa privação ou até mesmo certo sofrimento, ou causar-lhe dor como pagamento por uma atitude ou por um ato que cometeu e não se afina com os valores daquele grupo, daquela instituição ou do relacionamento em que ela está vivendo. Irmãos, dentro das Escrituras, disciplina ela nunca representou um ato de castigo primariamente. Ela sempre primariamente representou uma ação de restauração, de reconstrução da vida de alguém dentro dos princípios da verdade do Deus Todo-Poderoso. Nós vamos falar um pouco sobre a visão restauradora que as Escrituras nos apresentam, olhando, meus irmãos, para o texto da palavra de Deus, segundo Paulo escreve na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 2, dos versos de 5 a 11. Esse assunto, não há dúvida alguma, é um assunto extremamente delicado, mas não pode ser desprezado, já que entendemos que disciplina não é castigo aplicado sobre alguém, mas é uma ação aplicada sobre uma pessoa para que ela restaure a sua caminhada, restaure a sua vida, restaure os seus atos e as suas ações dentro do padrão da verdade que Deus apresenta a cada um de nós. Meus irmãos, há perigos dentro da realidade da disciplina que a igreja deve ministrar. Primeiro, ela pode simplesmente ignorar tudo o que está acontecendo, ignorar o pecado e não dar o menor valor a tudo aquilo que ocorre, que traz esse transtorno à vida comunitária. Ou então, pode simplesmente fazer como um avestruz, não é? Enterrar a cabeça na areia, fazer de conta que nada está acontecendo, esperar que as coisas se resolvam, que os problemas passem e que tudo por si mesmo venha a se ajeitar. Podemos, por outro lado, meus irmãos, também, ao invés da riqueza da graça restauradora de Deus se manifestar,
apelarmos para uma graça barata que implica numa atitude profundamente legalista. E o legalismo, nesse caso, ele é prejudicial, porque ele vai envolver uma inflexibilidade, uma verdade destituída do que é a verdadeira graça, né? Porque é uma verdade e dentro de uma ação que não é a própria e não é adequada. Então, dessa maneira, passa-se a castigar pessoas de tal forma que elas vão perder o seu entusiasmo, a sua vontade, vão perder um interesse em caminhar em direção à restauração que precisa acontecer dentro da sua vida. Paulo está estimulando a igreja de Corinto a tratar as pessoas dentro da sua falta, e no caso em particular é uma pessoa, em direção ao arrependimento. Esta é a intenção do apóstolo Paulo quando ele escreve esta porção dentro da sua segunda carta. Paulo tinha um amor muito grande por aquela comunidade. As cartas mostram isso. E prova disso está até mesmo nas palavras duras que ele dirige a ela. Paulo usa palavras duras, sim, mas ele faz isso não porque ele não ama, porque ele tenha rancor no seu coração. Ao contrário, é um ato profundo de amor que ele manifesta para com aqueles nossos irmãos. Essas palavras duras que ele usa, provavelmente, meus irmãos, tiveram a ver com pessoas que estavam infiltradas dentro da comunidade, que estavam ali e que podemos chamá-las de mestres não verdadeiros da palavra do Senhor, porque estavam distorcendo e pervertendo a verdade. E essas pessoas, elas estavam extremamente resistentes com relação à autoridade de Paulo como apóstolo. Eles não queriam reconhecer a apostolicidade de Paulo. Irmãos, no meio de tudo isso, Paulo, ele encaminha suas palavras à igreja de Corinto e ele os exorta na maneira que deveriam tratar uma pessoa que estava causando dificuldade à igreja por causa da sua postura. Aqui há uma questão que é levantada. Como Paulo não especifica exatamente quem era essa pessoa, alguns têm entendido que aquela pessoa que é abordada na primeira carta, no capítulo 5, aquela pessoa que estava se envolvendo sexualmente com a sua madrasta, pode ser a pessoa que agora Paulo está chamando atenção para que eles viessem a restaurar aquela pessoa. Irmãos, Paulo tinha dito que não era para que a igreja se envolvesse com pessoas que praticassem ações como aquelas, que praticassem atos morais. Agora, Paulo está tratando de uma forma diferente. Aquela pessoa trouxe grande tristeza e sofrimento à comunidade porque eles não fizeram aquilo que de fato eles precisavam fazer. Eles não agiram da maneira como eles precisavam agir. Algumas outras pessoas, estudiosos das Escrituras, têm defendido que o culpado que Paulo se refere aqui na sua segunda carta, no capítulo 5, no início, no capítulo 2, no início, dos versos 5 a 11, era uma outra pessoa. É uma outra pessoa que não tem identificação e que possivelmente pode ter sido um grande líder que tenha trazido junto de si pessoas contra o apostolado de Paulo. Irmãos, independente de ter sido uma pessoa ou outra, aquele que teve um ato promíscuo lá em 1 Coríntios, ou
líderes que estavam arrebanhando outros contra a liderança e o apostolado de Paulo. O fato é que aqui nesse texto, o apóstolo Paulo ele faz recomendações para que a igreja que o disciplinou também o recebesse em restauração. Pelo que tudo indica, aquela pessoa viveu uma situação de arrependimento, viveu uma situação que agora precisava de restauração. E Paulo ele diz que a igreja deveria abraçar essa pessoa. Nós vivemos contextos que parece que alguns erros cometidos dentro da comunidade são imperdoáveis. A pessoa erra, ela se arrepende, mas o ato que ela cometeu continua sendo colocado em pauta o tempo todo, ele continua sendo lembrado décadas a fio e cria-se um constrangimento em muitas pessoas, elas não suportam isso. Elas acabam deixando a comunidade da fé desiludidas, tristes, mal acolhidas depois do seu arrependimento. Muitos têm buscado outras comunidades. Outros têm se integrado em outros grupos. Mas muitos têm simplesmente vivido situação de grande sofrimento pela tristeza que viveu e também agora por viver dificuldade até mesmo de perdoar a comunidade que não o recebeu. São situações bem delicadas, meus irmãos. Aquela igreja precisava abraçar e restaurar aqueles nossos irmãos. E isto é sinal de uma igreja que já amadureceu na sua fé. A igreja que amadureceu é aquela que disciplina a pessoa e é aquela que se alegra com a restauração e o arrependimento que houve. É aquela que trabalha para o arrependimento e se alegra quando ele acontece. Isso mostra, meus irmãos, que as pessoas faltosas, elas precisam ser pastoreadas. Sabe o que é importante aqui? É entendermos que esse ato de pastorear não é um ato que está restrito, limitado e exclusivo dos pastores, líderes da comunidade. Mas ela precisa ser pastoreada pela comunidade que tem uma função pastoral. Não de liderança como o pastor da igreja, mas que tem, meus irmãos, uma vivência de cuidado de uns para com os outros pastoralmente. É aquele cuidado de ajudar a curar as feridas, de ajudar a desembaraçar a lã que está embaraçada e maltratada pelo tempo, de colocar medicação na ferida até que ela cicatrize. Porque nós precisamos ser coerentes. Irmãos, as ovelhas estão próximas umas das outras muito mais do que os pastores institucionais. Não foge do pastor a responsabilidade é junto com a responsabilidade da comunidade em participar pastoralmente desse ato de restauração, desse ato de reconstrução, desse ato de retomada de vida, retomada de direção na vida dessas pessoas que passaram por lutas e passaram por dificuldades e que agora precisam serem colocadas em pé novamente. Paulo, ele não está na sua carta dizendo quem era a pessoa. E também ele não faz menção aqui sobre o tipo de pecado. Porque isso não era importante. O que Paulo faz é demonstrar-se sensível ao tratar da questão junto com os irmãos da comunidade.
Ele, meus irmãos, está mais interessado em preservar a pessoa de uma situação, de um momento de tristeza, tristeza ainda maior do que aquela que ela já viveu, fazendo de forma extremamente amorosa. Ele demonstra um cuidado de irmão para com aquele irmão. E é nessa direção que ele chama a atenção da igreja para estar atuando. Irmãos, citar o pecado, o nome da pessoa, a disciplina aplicada só ia trazer nessa situação e nesse contexto sofrimento, constrangimento, vergonha, uma situação negativa para a pessoa que errou. Vejam, Paulo não está se omitindo ou pedindo para a igreja se omitir, se tornar-se passiva à situação do pecado. O pecado aconteceu, a pessoa está arrependida. Não é voltar a jogar no ventilador o erro que ela cometeu. A intenção dele, meus irmãos, era a restauração. E não ficar agora ligando ali o momento passado, trazendo de volta ao presente. Pegar o que está lá atrás para dizer, olha o que aconteceu e olha o que está acontecendo agora. Para afirmar, meus irmãos, aquilo que anteriormente já fora trabalhado, tratado e resolvido. Ao invés de, meus irmãos, de ficar ali tripudiando sobre o pecador, ele prefere celebrar a restauração do irmão que está arrependido, demonstrando amor para com ele. O que Paulo faz é usar de muito amor cristão para tratar desse momento de restauração. Às vezes cometemos erros com as pessoas, porque fazemos questão de estampar o erro dela em todo momento, em toda situação e em toda circunstância que se trata de um assunto semelhante. Irmãos, é falta de amor. E é falta de amadurecimento na fé. Olha o que Paulo nos afirma. Ora, se alguém causou tristeza, não fez apenas a mim, mas para que eu não seja demasiadamente áspero, digo que em parte a todos vós. Basta-lhe a punição pela maioria, de modo que deveis, pelo contrário, perdoar-lhe e confortá-lo, para que não seja o mesmo consumido por excessiva tristeza. Pelo que vos rogo que confirmeis para com ele o vosso amor. Restauração, ela visa o bem do faltoso, não é um castigo para colocar em evidência e fazer com que sempre seja lembrado. Olhe só o verso 7. De modo que deveis, pelo contrário, perdoar e confortá-lo, para que não seja o mesmo consumido por excessiva tristeza. Perdão é o remédio de Deus, meus irmãos, para curar os corações que estão feridos. É o remédio do Senhor. Perdoar ao que está com o coração arrebentado e fazer isso com maturidade e acolhendo é ter Deus aplicando ao coração dessa pessoa o seu bálsamo restaurador. A igreja de Corinto precisava garantir esse amor àquela pessoa que estava arrependida. Vamos lembrar o que o autor aos Hebreus nos afirma no capítulo 12. Que disciplina é ato de amor, é uma evidência de que se ama e não é um ato de castigo sobre a pessoa. Nós, meus irmãos, como pais, nós pecamos muito, né? Porque somos arrastados por uma visão moderna ou pós-moderna, e isto
não é tão positivo. Nós nos recusamos a disciplinar nossos filhos desobedientes, alegando que nós amamos muito a cada um deles. Isso, meus irmãos, traz a nós uma dificuldade, porque acabamos deixando os nossos filhos muitas vezes trilhar caminhos que não são caminhos abençoadores para as suas vidas. Sabemos que se realmente nós amamos nossos filhos, nós os disciplinamos. E disciplinar não significa castigar, mas trazê-los de volta a um caminho, trazê-los de volta a um curso de vida que seja de fato seguro para cada um deles. A disciplina dentro da nossa igreja, dentro da comunidade da fé, quando eu digo nossa, eu me refiro à igreja cristã, ela se tornou extremamente impopular, né? Porque as pessoas elas não admitem que, sequer em muitos casos, elas sejam chamadas dentro de uma atitude que não seja adequada, que elas parecem ser fragilizadas demais, mas isso é necessário para o bem da própria pessoa. Disciplina não é castigo, disciplina é correção para o curso que vai ser, de fato, segundo as Escrituras, o melhor para a vida delas. Nós observamos, meus irmãos, que dessa forma, muitos de nós, pais, muitos de nós, líderes, muitas das nossas igrejas, têm preferido varrer para debaixo do tapete as situações, ao invés de ter obediência às Escrituras sagradas, né? Efésios diz o seguinte para nós: seguindo a verdade em amor, crescemos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Meus irmãos, o ato de correção é um ato de amor, né? Não é outro tipo de atitude senão esse. Viver uma situação de aparente paz, aquela situação, né? Não importa, temos que viver em paz a qualquer preço. Irmãos, não é um princípio escriturístico, porque não se trará verdadeira paz, né? O que vai se trazer, de fato, é turbulência e conturbação, meus irmãos. Não é um princípio escriturístico essa paz de aparência, porque não dá para ter paz verdadeira da igreja, dentro da igreja, sem um compromisso com a verdade de Deus, com essa pureza, né? Que não significa uma santidade absoluta sem erro. Não, é um crescente em direção ao querer e à vontade de Deus. E os pecados que não são tratados, eles são como erva daninha, eles só vão crescendo, né? Talvez possamos aplicar paralelamente aqui um princípio: um abismo chama outro abismo ao som das suas catadupas. Os pecados que não são tratados, eles, meus irmãos, desordenadamente eles crescem. E eles crescem gerando mais problema do que se fosse tratado ali no seu começo. E, meus irmãos, será um problema bem grande, tanto para a pessoa como para a igreja. Paulo fala isso quando mostra que a igreja preferiu não tratar e a igreja sofreu com o não tratamento. A omissão do pecado, ela não permite que os olhos da igreja, os olhos da pessoa, sejam fixos realmente no que é importante dentro da igreja, daquilo que se tem diante da pessoa de Jesus Cristo. Irmãos, o apóstolo Paulo ensina que nós não devemos rejeitar os nossos irmãos arrependidos. Ao contrário, que os arrependidos, eles sejam perdoados, sejam restaurados. Deus o perdoou e Deus o recebeu. Como comunidade da fé devemos fazer isso também. Porque se não fizer isso, segundo o texto que lemos,
nós podemos fazer com que ele se afunde mais e mais em uma tristeza muito grande, com que ele seja abatido pela tristeza. E vamos lembrar que restauração, meus irmãos, não é simplesmente um ato visível, mas é um ato de fato perdoador. A restauração, ela brota do perdão. A pessoa se arrepende, Deus então a perdoa, Deus a abraça. E é o que a comunidade da fé deve fazer. Vejam, de modo que deveis, pelo contrário, perdoar-lhe e confortá-lo, para que não seja o mesmo consumido por excessiva tristeza. Muitos são consumidos por excessiva tristeza, meus irmãos, não porque Deus não os perdoou e não os abraçou, mas porque a comunidade não os perdoa e não os abraça. Aqueles a quem agora Deus está colocando nas mãos para cuidar, eles usam as mãos não para abraçar, mas para afastar. Paulo dá eco nesse texto as palavras de Jesus Cristo. Vejam só. Acautelai-vos. Se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti, 7 vezes vier ter contigo dizendo, estou arrependido, perdoa-lhe. Irmãos, é perdoar, abraçar e cuidar. Né? Quando a gente fala sobre perdão, uma coisa importante. O perdão, ele não desculpa o pecado. Ele não diz que o pecado não aconteceu. Ele não ignora o que aconteceu. Né? Muitos têm dito que agora perdoar é esquecer, passar um pano que limpa toda a superfície e nada mais pode estar ali como lembrança. Irmãos, isso não é de fato perdão. Essa tem sido a máxima de algumas pessoas. Perdoar é esquecer, porque Deus perdoa e esquece. Bem, Deus não tem uma memória em que ele vem dar um reset, e quando ele dá um reset ali, aquilo que estava anteriormente com relação ao nosso ato desaparece da memória divina. Não. Perdão significa que ele não vai cobrar mais a dívida referente àquela ofensa. É isso que o perdão implica. Os nossos pecados são lançados nas profundezas do oceano. Estão lá, não deixam de estar. Então Deus não esquece, significa que Deus não nos cobra mais. Se o perdão representa isso, significa que nós não vamos esquecer um ato cometido contra nós ou cometido contra a comunidade, mas não cobraremos mais aquela pessoa como se ainda ela estivesse em dívida, porque Deus não faz isso conosco. Ele não nos cobra mais. E aí temos a relação do perdão. É assumir o ônus da responsabilidade. É assumir de maneira muito madura que agora, quando eu perdoo, eu assumo o ônus da responsabilidade e agora não trago mais sobre a pessoa nenhuma dívida, ela não tem mais débito comigo. Então, eu não vou cobrar dela nenhuma atitude mais. Né? Com relação ao que ela fez. Ela já mudou, ela se arrependeu. Se porventura cometer um outro ato, é o que Jesus disse, 7 vezes no dia perdoar contra você, perdoa 7 vezes. Se 8, se 10, isso não importa. Mas o que estava lá atrás não tem mais, meus irmãos, dívida para ser cobrada. Não há mais valor a ser pago por algo que já foi pago. E tudo isso, vamos lembrar que não foi pago senão pela pessoa de Cristo Jesus. Isso nós precisamos ter sempre em conta. Né? Nós não somos a fonte do perdão.
Nós somos aqueles que perdoam na dívida quitada por aquele que morreu na cruz por nós. Perdão reproduz restauração e reafirma o amor, acima de tudo, com atitudes de bondade a respeito daquilo que aconteceu. Né? Não é só palavra, né? É atitude, não é só palavra. Né? É interessante que uma frase que é dita, né, por tanta gente, é abraçada ainda por nós, diz que o perdão tem limite. Eu fico imaginando Deus dessa situação. Né? Se perdão tem limite, né, o nosso Deus ele já estaria exaurido, né, de nos perdoar, porque a gente não para de pecar, a gente não para de errar. Não tem limite não, meus irmãos. Perdão não exige que a igreja restabeleça a pessoa à posição de liderança. Muitos têm achado isso. Perdoa, tem que levar de volta onde estava. Não é? Não. Ela requer a restauração da pessoa ao convívio da comunidade. Ela passa a desfrutar, meus irmãos, do amor da comunidade. Ela passa a desfrutar da confiança da comunidade. Ela passa a desfrutar da comunhão com a família da fé. Ela volta a viver os privilégios dela dentro dessa comunidade. Não significa que agora ela tem que ser restaurada a sua função anterior. Né? Não é essa a situação. E quando nós falamos em restauração, nós temos, meus irmãos, situações das mais diversas. Há muitas situações em que a restauração da pessoa acontece sem que ninguém fique sabendo. Há faltas que são veladas. E fica entre a pessoa que cometeu e a pessoa que vai até ela conversar. Tem uma conversa, ela se arrepende e a restauração acontece e não há necessidade nenhuma de ninguém ficar sabendo. Situações em que sai desse nível e caminha para um nível acima. Não de superioridade, mas de responsabilidade. Vai até a pessoa não se arrepende. É o que Jesus diz em Mateus 18. Leva até a liderança da igreja ou vai lá com outro irmão antes. Mas mesmo assim continua da mesma forma. Vai com um outro irmão, leva a liderança da igreja que vai tratar da situação. E, meus irmãos, muitas são as situações em que esses passos dados resolvem o problema. No entanto, há situações que não são veladas, elas são públicas. E quando as situações são públicas, a situação é mais delicada. Pessoas estão sabendo. Quando a disciplina é aplicada, ela é aplicada e pessoas devem ficar sabendo. E quando a restauração acontece, as pessoas também devem ficar sabendo. Porque vem, meus irmãos, um ato de amor sendo praticado e agora elas são convocadas também a receber, amar e cuidar daquele que é o arrependido. Pelo que vos rogo que confirmeis para com ele o vosso amor. Comunidade. A reafirmação do amor que existe na igreja, ela exige atitudes que são reais, que são concretas. Porque amar só de palavra não representa muita coisa, não. Às vezes não representa nada na vida da pessoa que espera ser amada. O verbo aqui que aparece como confirmar ou ratificar tem um sentido legal lá em Gálatas 3,15. Veja, isto falo como homem, ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada ou confirmada, ninguém a revoga ou lhe acrescenta coisa alguma. Confirmar significa reafirmar o amor para com essa pessoa.
Então é preciso que essa reafirmação aconteça. E a igreja, meus irmãos, ela precisou ratificar esse amor, porque ela precisou publicamente dar demonstração de que aquele homem foi restaurado e agora ela é chamada, ela é convocada para amar, para receber essa pessoa. Desta forma, meus irmãos, assim como a disciplina que é pública é do conhecimento de todos, a restauração também deve ser notadamente, notoriamente pública. Aquilo que vem publicamente com a intenção de restaurar, quando restaurada, a igreja também deve participar, ela deve ficar sabendo. E tudo isso por amor, antes de todas as coisas, ao Deus Todo-Poderoso. Restauração por amor, meus irmãos, ao Senhor. Porque as coisas não começam com a pessoa, começam com Deus. Nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. Nós amamos o nosso irmão porque nós amamos a Deus. Porque se nós dissermos que amamos a pessoa e não amamos a Deus, nós não amamos a Deus de forma nenhuma. Então as coisas começam com o Senhor. A restauração da pessoa, ela acontece primariamente por amor a Deus, que vai refletir no amor para com as pessoas. As Escrituras dizem: e foi por isso também que vos escrevi, para ter prova de que em tudo sois obedientes. A quem perdoais alguma coisa, também eu perdoo, porque de fato o que tenho perdoado, se alguma coisa tenho perdoado, por causa de vós o fiz na presença de Cristo. É uma questão de obedecer a Deus, disciplinar, cuidar, visando a restauração. É um dever que temos para com os nossos irmãos. É um dever que temos na pessoa de Cristo Jesus. Irmãos, o problema não era um problema que envolvia simplesmente a rebeldia de alguém e o apóstolo. Mas era, meus irmãos, entre um filho de Deus desobediente. Esse filho desobediente, na relação com o Pai Celestial, que se entristece por esse ato de desobediência. Paulo fala sobre isso em Efésios, quando diz que nós não devemos entristecer o Espírito Santo. Houve um pecado contra a igreja, não há dúvida nenhuma. E quando isso aconteceu, o pecado também foi contra Deus. Desta forma, meus irmãos, a tristeza ela é bem maior quando ela não trata o pecado como ele deveria ser tratado. Tristeza é maior porque a igreja peca também quando ela faz isso. A disciplina que restaura, ela se constitui numa grande demonstração de amor pela Igreja de Cristo Jesus. Não nos esqueçamos disso. A igreja que disciplina, mas essa disciplina que restaura a pessoa, não aquela suposta disciplina que vem só para castigar e trazer dor. Ela constitui uma demonstração de profundo amor pela igreja que o Senhor Jesus também ama. E isso tudo visa, meus irmãos, antes de tudo, o bem da própria igreja. Olha o que Paulo diz aqui. Para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. Satanás, ele procura brechas. E esta é uma grande brecha. Quando não acontece o tratamento do pecado, meus irmãos, o que vai acontecer? O perdão ele vai se fazer ausente. Ele não vai estar presente. Então, quando isso acontece, meus irmãos, Satanás encontra uma brecha enorme para minar
a unidade da igreja para minar sua santidade. Irmãos, quantas igrejas elas são minadas porque elas preferem passar panos quentes, jogar para debaixo do tapete situações, não disciplinam, e é onde Satanás entra, é uma brecha enorme para fazer com que a unidade da igreja, meus irmãos, se abale, com que a igreja ela vá se separando, ela perca a sua união. Com isto, a sua vida separada para com Deus, ela vai se perdendo e vai se tornando uma vida separada de Deus, porque ela vai estar unida ao pecado e às circunstâncias que ferem a santidade de Deus por Todo-Poderoso e a sua vontade. Paulo diz isso, né? Não entristeçamos o Espírito. E, meus irmãos, nós entristecemos o Espírito Santo e damos, com aspas, aqui lugar ao diabo, na medida em que nós trancamos o nosso coração para o perdão, para a restauração das pessoas. Ele entra nessa brecha e ele faz festa em nossas comunidades. Uma das grandes artimanhas de Satanás, e as Escrituras afirmam isso, e João fala sobre isso, meus irmãos, é de acusar. Ele é o acusador. E ele nos acusa dos pecados que cometemos, que não pedimos perdão ao Senhor. E ele faz isso para que nós não caminhemos em direção ao perdão de Deus, à restauração com o Senhor, ao perdão da comunidade e à restauração dentro da comunidade da fé. Como ele não pode fazer tantas outras coisas, meus irmãos, ele vai tentar minar a nossa vida com Deus e com as pessoas. Lembre-se que o objetivo de Satanás, né, sempre vai ser o de frustrar a obra restauradora do Deus Todo-Poderoso. Essa obra que é a obra da restauração, da reconciliação. E que Paulo afirma que Deus nos deu esse ministério, o ministério da reconciliação. Irmãos, é o Espírito Santo que nos convence do nosso pecado. E ele faz isso para nos restaurar, não para nos derrubar. Só que, por outro lado, Satanás chega e usa isso para nos acusar. Você pecou, você pecou, você pecou, não tem mais jeito, ou coisa desse tipo. Você está vivendo em pecado. E isso para nos desestimular a voltar aos braços do nosso Senhor, do nosso Redentor, a voltarmos à comunhão, meus irmãos, com os irmãos da fé e a continuarmos alimentando em nossa vida mais e mais aquele pecado que leva a outro pecado, que leva a outro pecado. Quando, biblicamente, a disciplina ela é aplicada, meus irmãos, e o arrependimento acontece, a família da fé é fortalecida. E ela é fortalecida quando ela recebe amorosamente essa pessoa, quando ela perdoa e quando ajuda essa pessoa a se reerguer e a caminhar em direção à verdade e ao caminho de Deus, meus irmãos. Quando isso acontece, podem ter certeza que o mal não vai prevalecer sobre essa pessoa, sobre os relacionamentos, sobre a família da fé. Duas são as formas que Satanás usa, ou ele pode usar para trazer prejuízo na igreja. Primeiro, a passividade, quando nós deixamos de disciplinar as pessoas, né? Quer seja formal ou informalmente. Quando Mateus diz que se alguém comete alguma coisa contra você, você conversa com o irmão, se ele te ouvir, você ganhou o irmão. Nós estamos falando, meus irmãos, da ação da igreja, não no sentido formal e institucional, mas da igreja como pessoas. Porque Jesus começa ali. Ele não começa de trás para frente dizendo, leva à igreja. Ele diz, se teu irmão pecar contra ti, vai lá entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste o irmão. Está vendo o irmão fazendo alguma coisa que é diferente do caminho do Senhor? Não o julgue. Procure abrir os olhos dele para a verdade do Senhor. Se ele te ouvir, você ganhou um irmão. Primeiro, a passividade. Segundo, meus irmãos, é a impiedade.
né? Aquele ato de julgamento, de juízo. Não é oferecer o perdão, mas é chegar e exaltar o erro, a culpa. Vejo que Paulo, vamos colocar um não aqui, o apóstolo Paulo não tratou impiedosamente com o pecador impenitente, mas lidou amorosamente com o irmão arrependido. Paulo, ele não tratou de forma impiedosa, mas tratou de forma amorosa aquele irmão que se arrependeu. Meus irmãos, o perdão e a restauração são as armas mais poderosas contra o nosso inimigo. Irmãos, Paulo, ele teme que Satanás, ou o acusador, ele leve vantagem sobre nós. E leve vantagem porque ele sabe que o acusador vai tentar minar a paz que existe na nossa vida familiar, no relacionamento com os amigos, com os irmãos em Cristo, com a própria família da fé. Irmãos, nós sabemos que a reconciliação e o perdão no meio da comunidade da fé são fundamentais e são essenciais. E Satanás tenta minar tudo isso. Veja o que ele diz: para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. Ele vai tentar fazer isso. Ele vai tentar nos tirar a paz da nossa vivência e, meus irmãos, ele vai tentar fazer com que a reconciliação não se faça presente. Vamos terminar? Primeiro, lições para nós. Precisamos confiar no amor de Deus. Deus pode perdoar os nossos pecados de uma maneira tão grande que para Ele, por causa da pessoa de Cristo, é como se aquela pessoa que arrependeu-se não tivesse cometido pecado nenhum. Cometeu. Mas, meus irmãos, o ato restaurador de Deus em Cristo faz com que Deus olhe para nós como se nós não tivéssemos pecado. Paulo, da mesma forma como aquela pessoa mencionada no texto, também errou. Errou muitas vezes. E vamos lembrar que nós estamos numa situação semelhante. Nós também estamos passíveis de errar. Irmãos, passíveis de errar publicamente ou até mesmo secretamente. Lá no nosso coração, só onde nós e Deus estamos sabendo. Mas é preciso ter consciência disso e saber que precisamos do perdão de Deus, precisamos do arrependimento, precisamos dessa restauração. E, meus irmãos, esse então é o momento que Deus nos chama para nos colocarmos diante dele. Nos colocarmos diante dele clamando pelo seu perdão. 1 João 9 nos diz: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Depois, segundo, nós precisamos do nosso coração renovado. É preciso que a igreja ela seja renovada dentro da sua forma de amar. Perdão cura, consola e restaura, meus irmãos. Perdão, meus irmãos, como eu já disse antes, é aquela isenção de culpa por parte do pecador, né? Ele não vai ser cobrado mais por Deus por aquele ato. A sua dívida anteriormente foi paga e não tem tamanho para essa dívida. Deus simplesmente recebe integralmente o pagamento por ela em Cristo Jesus. Já recebeu. A necessidade da disciplina, meus irmãos, não deve em momento nenhum nos tornar um juiz implacável dos nossos irmãos. Não pode ser isso. Olha o que Tiago diz. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora,
Se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. Um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem és que julgas o próximo? Irmãos, quem somos nós para julgar os nossos próximos? Nós precisamos, como igreja, sermos um grande hospital para trabalharmos na recuperação daqueles que foram feridos pelo pecado. Precisamos ser assim, não com aquela ideia, né, de hospital é o pronto-socorro espiritual, né? A pessoa vai lá para ser curada. Não, ela vai lá para ser restaurada. A cura, né, vem de Deus. Deus coloca-nos ali para que sejamos cuidados pela comunidade da fé. É assim que Deus cuida dos seus filhos. E nós, meus irmãos, somos esses cuidadores. A grande comunidade dos discípulos de Jesus, né? Todos aqueles que estão em Cristo hoje, têm essa responsabilidade. A responsabilidade de apoiar as pessoas que estão machucadas, a responsabilidade de fazer a fisioterapia espiritual com elas, de aplicar-lhes o cicatrizante no ferimento, ajudá-las a levantar, caminhar com elas, a fortalecê-las novamente. A igreja, meus irmãos, é esta ferramenta grandiosa de Deus. Ela é um ambiente de perdão, de consolo e de acolhimento. Nós somos uma família, uma grande família, meus irmãos, família que os laços do amor, eles não podem ser arrebentados, estraçalhados ou rompidos por esta serra terrível e forte do pecado. Nós devemos viver uma vida de plena santidade, meus irmãos, sem a rejeição daqueles nossos irmãos que se arrependeram. A igreja tem que viver piedosamente. E nesse ato de piedade, não tem como não acolher aqueles que Deus está mandando para que seja restaurado, recuperado e cuidado dentro dela. Irmãos, Jesus nos ensinou isso. E o grande desafio que nós temos com os filhos de Deus que nós somos hoje é o de exercitar a disciplina e fazer isso com aquele amor renovador e restaurador com os arrependidos. Somos uma igreja restauradora, meus irmãos. E como igreja restauradora, temos essa responsabilidade. A responsabilidade de olhar, a sensibilidade de mostrar o erro, o amor de abraçar o amor de restaurar aqueles que se arrependeram na pessoa de Cristo Jesus. Vamos lembrar que nós somos aqueles que fazemos, somos aqueles que precisamos, porque também cometemos erros. Que em Cristo, meus irmãos, Deus abençoe a nossa vida. Amém. Nós vamos com o conjunto Obreiros do Rei cantando, depois voltamos para encerrar o nosso momento juntos aqui nesta noite. Se pobreza lendo julgas tudo vão, quando muita bênção disse de uma vez, a de ver surpresa quando Deus já fez. Quanta bênção, quanta lição, vem a secreta e fica a mão,
te dará consolo e paz celestial. Quantas bênçãos falta, quantas são, as revistas da divina mão. Uma notícia de uma vez, a de bênção preso quando Deus já fez. Vamos orar. Nosso Deus, nos ensine a sermos uma igreja renovadora e restauradora. Uma igreja, Senhor, amorosa. Uma igreja, Pai, na expressão de cada um de nós. Que saiba amar aqueles que estão próximos, aqueles que se arrependem, aqueles que precisam da restauração, Senhor, do Senhor, que foram restaurados pelo Senhor e que precisam ser amados e restaurados pela comunidade da fé. Não simplesmente como uma igreja institucional, mas como igreja, discípulos, filhos do Senhor, e também como igreja institucional, Senhor. Cuide de nós, abençoe-nos e renove cuidado sobre todos aqueles que estão adoecidos, estão enfrentando lutas e dificuldades. Oramos, Senhor, em nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Irmãos, que a bênção do nosso Deus, Deus eterno e único, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, seja com a sua vida. Renove-se sobre o seu lar e alcance a todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, agora e sempre. Amém. Deus te abençoe, Deus te guarde, meu irmão e minha irmã. Amém. Afasta de mim o caminho da falsidade e favorece-me com a tua lei. Salmo 119, 29. Há aqui dois pedidos, um negativo e outro positivo. O pedido negativo é: afasta de mim o caminho da falsidade. Há muitos caminhos, muitas encruzilhadas e bifurcações. Há estradas largas e becos estreitos. Dentre esses muitos caminhos, há o caminho da falsidade. Nesse caminho não trafega a verdade. Por esse caminho não andam os justos. Esse caminho está congestionado pelos transeuntes governados pela mentira, pelo engano e pela maldade. Esse caminho pode parecer direito, mas é um caminho de morte. Aqueles que percorrem por essas sendas podem parecer felizes, mas são escravos do pecado. Aqueles que passam a vida nessa estrada podem experimentar prazeres arrebatadores, mas são assolados pela culpa. Nesse caminho não há pureza nem paz. Esse caminho conduz à perdição. Depois do pedido negativo, vem um pedido positivo. O salmista anseia ser favorecido pela lei de Deus, pois ela é o antídoto contra o caminho da falsidade. A lei de Deus oferece outro estilo de vida. Aqueles que a observam são guiados pelas veredas da justiça e fazem uma viagem segura, apesar dos inimigos. Esses podem até verter lágrimas na jornada, mas têm uma chegada segura e feliz. Esses podem não receber os aplausos do mundo nem viver sob as luzes da ribalta, mas são acolhidos na glória.